E aí, tudo bem? Sou Thiago Ribeiro e nesse vídeo nós vamos ver os gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais, onde usar os gatilhos mentais e os principais tipos de gatilhos mentais. Primeira coisa que você tem que entender, o que são os gatilhos mentais? É o uso de palavras, sejam elas escritas ou faladas. Então você pode utilizar, por exemplo, num blog, pode utilizar num vídeo, pode utilizar num áudio, pode utilizar em qualquer tipo de comunicação. Os gatilhos mentais é o uso dessas palavras de forma que você consiga ativar emoções. E você precisa ativar essas emoções porque um processo de decisão de compra, ou seja, um processo de decisão de compra de um produto de afiliado que você está indicando, que você vai indicar, ela é feita baseada em emoções. Se você conseguir ativar as emoções, se você conseguir ativar o desejo da sua audiência em comprar um produto, fica muito mais fácil você conseguir fazer uma venda como afiliado. Então, basicamente, gatilhos mentais é o uso de palavras e expressões, frases, de forma que você consiga ativar essas emoções, consiga aumentar esse desejo de compra. Então, onde que você vai utilizar, por exemplo, os gatilhos mentais? Você pode utilizar no e-mail marketing, ou seja, naqueles e-mails de relacionamento que você manda para a sua audiência. Você pode utilizar em um artigo de um blog, pode utilizar em um vídeo, você pode utilizar em qualquer tipo de comunicação que você queira fazer com a sua audiência. E quais são os principais? Existem vários tipos de gatilhos mentais e você deve estudar bastante sobre os gatilhos mentais para que o seu copyright, que a sua copy, seja persuasiva. Mas eu vou te passar aqui os 6 principais de forma que você entenda o que são os gatilhos mentais e também para que você já possa usar os gatilhos mentais, seja em sua página de captura, nos títulos, né, da sua página de captura, nas suas headlines, pode utilizar também nos seus artigos, no seu site, em qualquer coisa que você queira. O primeiro gatilho mental que você pode utilizar é o gatilho da escassez. Por exemplo, como que você pode usar como afiliado o gatilho da escassez? Você pode criar um bônus e fazer um lançamento afiliado. Esse lançamento afiliado você vai vender um produto como afiliado, logicamente, e você vai dar um bônus, e esse bônus você tem que fazer uma escassez, por exemplo, escassez de tempo. Você pode fazer outros tipos de escassez. Escassez é você delimitar algo. Então, você pode colocar, por exemplo, de 4 a 7 dias para as pessoas que comprarem através do seu link de afiliado, você pode dar um bônus. Mas você tem que entregar um bônus que realmente agregue bastante valor. Não é qualquer bônus, não é qualquer coisa. Você tem que entregar um conteúdo que, além de agregar muito valor, complemente o assunto do curso que você está indicando como afiliado. O segundo gatilho que você pode utilizar e deve utilizar é o gatilho da reciprocidade. Uma característica, uma forma que a gente vê muito o gatilho da reciprocidade, por exemplo, é quando a pessoa recebe um presente, ela sente-se na necessidade de retribuir o presente. Essa necessidade de retribuir gera essa emoção, ativa essa emoção de forma que você se sente em dívida com a pessoa que te deu o presente. E como que isso pode ser aplicado no mercado de afiliados? Por exemplo, se você entrega muito conteúdo antecipadamente, entrega um conteúdo realmente muito bom, um conteúdo de valor, conteúdo que agregue valor, a pessoa ela vai recebendo esses conteúdos, ela vai acabando sentindo-se em dívida da mesma forma daquela pessoa que recebeu aquele presente, seja um namorado, seja um amigo, qualquer que seja. Só um exemplo. Então, ela sentiu essa necessidade de retribuir aquele favor que a pessoa recebeu. Então, você ativou o gatilho da reciprocidade. Outro gatilho que você tem que usar, se você puder usar, use esse gatilho mental, é o gatilho mental da história. O que significa esse gatilho mental da história? Você vai contar a sua história, ou se você não tem uma história, que é um pouco difícil, mas se você não tem uma história, você pode contar a história também de clientes seus, ou de pessoas que compraram o seu produto, ou qualquer outra coisa. Você vai utilizar esse gatilho mental da história como? Você vai pegar a sua história e tentar conectar a sua história
com a dor, com os problemas da sua audiência. Mostrar que você passou por aquilo que a sua audiência está passando hoje. E como que você vai contar essa história? Basicamente, eu vou te dar aqui 4 passos para que você conte uma história, para que você utilize esse gatilho da reciprocidade, que é você encontrar um inimigo comum. Joseph Campbell é um autor muito famoso, muito conhecido. Ele delimitou essa jornada, ele escreveu, ele explicou como é que é essa jornada do herói. O que é essa jornada do herói? É uma forma, um formato de você criar uma história que dá resultados. Ou seja, e por que dá resultados? Porque a própria Hollywood utiliza esse formato. Ou seja, vários filmes campeões de bilheterias já fizeram sucesso nesse formato de contar histórias. E o que você precisa encontrar? Como eu já havia falado, você precisa encontrar um inimigo comum. Quando você, por exemplo, está em uma fila de alguma coisa que você está, se você começar a falar mal do governo, você encontrará várias pessoas que são adeptas àquela ideia de reclamar do governo, de encontrar um inimigo comum. Ou seja, é um inimigo, é um problema comum, certo? É um problema comum que você teve e que a sua audiência também está passando. Então, é um inimigo, é um problema comum à sua audiência. Isso é para você contar a sua história. Primeira coisa que você precisa é encontrar um inimigo comum. Depois você tem que ter um personagem, que pode ser você. O ideal é que seja você, mas se você não tem uma história, como eu te falei, você pode utilizar de clientes, de pessoas que comprou o seu produto ou de outra pessoa, de terceiros. A terceira coisa que você tem que ter nessa história é a transformação. O que é essa transformação? Você estava passando por um problema e você deu a volta por cima, você fez essa transformação, você venceu aquele obstáculo, resolveu aquele problema. Depois que você tem um personagem, que no caso pode ser você, tem um inimigo comum, venceu esse obstáculo, venceu essa barreira, você tem que utilizar o gatilho do porquê, que é você justificar. Ou seja, o que significa esse gatilho do porquê? Quando você mostra a transformação e está voltando, ou seja, se chama retorno do herói, no que o Joseph Campbell ensina. Quando você está voltando, quando você faz esse retorno, o porquê que você está vendendo um produto como afiliado, se você já obteve o resultado? É isso que passa na mente da pessoa que está recebendo a sua mensagem. Por quê? E aqui você vai utilizar o gatilho do porquê. Quando você consegue matar essa objeção, ou seja, esse desconforto cognitivo, essa dúvida da sua audiência, você consegue ter mais resultados. E o que você vai fazer aqui? Você vai justificar o porquê que você está voltando, porquê que você está voltando para indicando um produto como afiliado, indicando um produto seu, porquê que você está querendo transformar a vida também dessa sua audiência. Então, quando você justifica, você explica o porquê, você consegue montar a sua história e utilizar o gatilho mental da história. Lembrando que você não precisa e não deve usar só um tipo de gatilho. O ideal é que você utilize vários tipos de gatilhos mentais. Pode utilizar o gatilho da escassez, da reciprocidade, da história e assim vai. O próximo gatilho é o gatilho do ceticismo. Por exemplo, muitas pessoas não acreditam que dá certo um método que você esteja vendendo, um conteúdo que você esteja vendendo. Então você pode utilizar uma frase como, por exemplo, essa. Eu também não acreditaria se eu não tivesse visto milhares de alunos ter resultados e vendendo como afiliado todos os dias. Então, essa frase, quando eu digo assim, eu também não acreditaria se eu não tivesse visto milhares de alunos tendo resultados como afiliado, por exemplo, isso é só um exemplo de uma frase. Quando eu falo essa frase, eu quebro uma objeção. Qual a objeção? Essa objeção de que, isso não dá certo para mim. E quando eu quebro essa objeção, eu utilizando essa frase, eu estou utilizando o gatilho do ceticismo, ou seja, ele não acredita que aquilo pode dar certo, certo?
Então, para você quebrar essa objeção, você tem que e pode utilizar o gatilho do ceticismo. Ou seja, é você utilizar palavras, frases que vão quebrar a objeção da pessoa que não acredita naquilo. Você também pode utilizar o gatilho do medo e o gatilho da autoridade. Vamos aqui primeiro no gatilho da autoridade. Como é que você utiliza esse gatilho da autoridade? Quando você publica um vídeo no YouTube, seja um artigo num blog, você já passa uma certa autoridade. E quando você está vendendo um produto como afiliado, e juntamente quando você está vendendo, você entrega antes de vender, dentro da sua oferta, dentro do mesmo vídeo, você entrega um conteúdo de valor, você consegue mostrar para a sua audiência, para a pessoa que está assistindo o seu conteúdo, mostrar a autoridade. Então, uma forma de você mostrar a autoridade é você entregar um conteúdo muito bom antes de você fazer uma oferta, antes de você vender o produto como afiliado. E o último gatilho é o gatilho do medo. Você pode utilizar o gatilho do medo, por exemplo, falando que o seu curso vai abrir daqui a 6 meses e pelo dobro do preço. Ou você também pode falar que você não sabe se você vai mais abrir o curso para vender como afiliado. Ou seja, você pode utilizar palavras e expressões e frases que ativem a emoção do medo. Uma coisa que você tem que ter aqui é autenticidade. O que significa? O que eu quero dizer com autenticidade? É você não utilizar uma escassez falsa. Você tem que ser autêntico. Se o produto, o seu bônus vai ser só de 4 a 7 dias, tem que ser de 4 a 7 dias. Para que você não perca, como eu falei num vídeo anterior, a confiança da sua audiência. Porque a confiança é a base da venda como afiliado. Guarde isso, confiança é a base da venda como afiliado. E até mesmo como produtor. Outra coisa que você pode fazer, utilizar, como eu já havia falado, é o gatilho da reciprocidade. Então, entregar conteúdo, tem que entregar autenticamente. Todos esses gatilhos mentais, você tem que utilizar com autenticidade, ou seja, verdadeiramente. Então, basicamente, é isso que são os gatilhos mentais. É você utilizar palavras, expressões, frases que ativem essas emoções. E você pode utilizar o gatilho da escassez, o gatilho da reciprocidade, da história, o ceticismo, o gatilho do medo, o gatilho da autoridade. Então, não deixe de utilizar isso no seu e-mail marketing, no seu vídeo, no seu artigo, na sua postagem, em qualquer coisa que você utilizar. Copywriting não é só gatilhos mentais. Copywriting é você conhecer quem é a sua audiência, quem é a sua persona, é você quebrar objeções. O que são as objeções? São as dúvidas. É você fazer, por exemplo, ancoragem de preço. É você utilizar também os gatilhos mentais. Então, não é só gatilhos mentais. Os gatilhos mentais é uma estratégia dentro do copywriting. Para você fazer um bom copywriting, você tem que ter conhecimento de neuromarketing, tem que ter conhecimento de pessoas, de psicologia humana, entre outras coisas. Então, basicamente, era isso que nós queríamos ver sobre gatilhos mentais. Um forte abraço. Não deixe de assistir a próxima aula. Forte abraço. Thiago Ribeiro.